Hoje eu vou falar de uma passagem que aconteceu em Mateus, em Marcos e João. Eu vou me deter no texto de João. Eu gosto desse perfil intimista de João. Esse evento aconteceu logo depois da multiplicação dos pães. Jesus tinha pegado 3 pães e 2 peixinhos e dividido ele para 5.000 pessoas. Não é pouca coisa. Então está assim na tradução que eu escolhi, João 6, de 16 a 21. Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, em algumas traduções falam 30 estádios, é o correspondente a 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Quem quiser acompanhar esse texto também, essa passagem aparece em Mateus 14, capítulo 14, versos de 22 a 33, e no livro de Marcos, capítulo 6, nos versos de 45 a 52. Finalzinho escrito assim: então se animaram a recebê-lo no barco, ou receberam-no com alegria, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Eu tenho aprendido muitas coisas com a pastora Amaro, mas uma das coisas que me marca é isso, que no final, o que importa mesmo é como as coisas terminam. Não importa como elas começam, não importa como elas vão pelo meio, o que importa é como elas terminam. E com Jesus no barco, tudo termina bem. Pode não terminar como nós queríamos ou esperávamos. Talvez pode não terminar com as pessoas que a gente queria do nosso lado. Certamente Ele nos tirará da nossa zona de conforto, mas com Jesus no barco, tudo termina bem. Veja que eles o receberam com alegria e chegaram efetivamente ao destino traçado por Ele, para eles, né? Chegaram ao lugar para onde Jesus disse que fossem. No Evangelho de Marcos 6,45 e Mateus 14,22 diz que Jesus os compeliu a entrar no barco e ir para o outro lado, para Cafarnaum. Ele não os envia a uma jornada sem destino. Ele não os envia para deixá-los à deriva. Jesus não é assim. Ele não faria isso com eles, nem comigo e nem com vocês. Ele não permitiu que eles passassem por uma tentação sem um escape, sem um propósito. Ele também não permite. A palavra de Deus diz que quando nós passamos por tribulações, por tentações, junto com elas, Deus sempre manda um escape. Ele viu a necessidade deles, como vê a minha e a sua. Mas ele veio andando sobre as águas, inabalável. Fica imaginando Jesus andando elegante, altaneiro. Ele conquistou a gravidade. Aí ele entrou no barco, parou, cessou a tempestade e o vento. Ele dominou o cosmos. Acredite, Jesus tem domínio e controle sobre tudo. E sobre toda e qualquer situação que eu ou você estejamos passando. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. João 6,20. A segunda coisa que a gente aprende aqui: o medo nos cega e provoca miragens. A noite era escura, o mar já estava encapelado. Eles estavam a uns 5, 6 quilômetros da margem, cansados, tensos. E mesmo alguns deles sendo pescadores experientes e conhecendo todas as manobras para levar ou para trazer um barco, nada disso estava adiantando. Ou seja, o problema era grave. Os discípulos de Jesus conheciam bem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago com 25 quilômetros de comprimento e 12 de largura, formado por um derretimento de neve proveniente do Monte Hermon, água gelada. O Mar da Galileia está a 213 metros abaixo do nível do mar. É um vale, uma depressão. Os ventos tempestuosos sopram pela terra adentro em consequência da diferença de temperatura entre o planalto, da água gelada, e a bacia em depressão dentro do lago. À noite a temperatura cai consideravelmente nessa parte de cima, no planalto, mas não cai também com a mesma intensidade sobre o mar. Esse choque térmico causa ventos fortíssimos e grandes tempestades. Eles conheciam a região. Só que Jesus estava lá, bem no meio dessa tempestade, com toda essa magnitude de problemas que eu descrevi. Ele estava lá andando sobre as águas. E é isso que ele faz até hoje.
Ele está aí com você e comigo, no meio do problema. Não importa a magnitude nem a complexidade da situação, Jesus está aí, envolvido com você, mas andando sobre as águas. Não envolvido por elas, se afogando, mas andando em meio à escuridão da noite do seu problema com uma solução, dizendo a você: coragem, não tenha medo, olha, sou eu. No Evangelho de Mateus e Marcos, os evangelistas descrevem que o terror dos discípulos era tão grande que quando viram Jesus, eles achavam tratar-se de um fantasma. É essa palavra que aparece em todas as traduções que eu pesquisei. Não confunda Jesus com fantasma. Discirna, enxergue as coisas como elas são de verdade e dê a elas o devido peso. Olhe bem, peça a Deus que te mostre, pois Deus sempre manda junto com o escape, com a tentação um escape. A solução para a sua dor, para a sua dificuldade, a sua luta, pode estar bem à sua frente e você está confundido com uma miragem. O que você pensa ser parte de um problema pode ser parte da solução. O que você acha que é pouco pode ser o suficiente para Deus transformar em provisão. Conversa difícil, aquela entrevista aterradora, pode se tornar a oportunidade de Deus mudar a sua sorte. Jesus fica do nosso lado sempre. Ele cuida, Ele ama a gente. Ele não é um fantasma. Ele é um Deus invisível, mas muito real. Acredite, Jesus tem domínio e controle sobre tudo. Concluindo, teria muito mais coisas para a gente falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar mais essas duas, porque Deus falou muito fortemente na minha vida sobre elas hoje. Concluindo, o próprio Jesus os impeliu a fazer a travessia, como eu disse antes, e viu as dificuldades deles, para atravessar o mar da Galileia. Confie. Jesus é confiável e poderoso. Só que Jesus faz milagres, não mágica, para nos livrar de todos os nossos problemas. Como diz a pastora, Ele não vem num cavalo branco para nos tirar de todas as nossas enrascadas e limpar as nossas lambanças, muitas vezes provocadas, aliás, na maioria delas, provocadas por nós mesmos. Ele é um Deus sábio, que se conduz pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu para o mundo espiritual e para as nossas vidas. Ele quer criar em nós um caráter de adorador, mas um adorador especial que adore Ele em espírito e em verdade. Deus trabalha por meio das nossas escolhas, irmãos, para transformar os homens, para nos transformar em homens e mulheres de Deus, não em meninos e meninas mimadas do rei. Aquele que criou o mar tem domínio sobre ele. Acredite, Jesus tem domínio e controle sobre tudo e sobre nós. Amém? Jesus, muito obrigado pela tua soberania. Muito obrigada pelo teu poder, muito obrigada porque o Senhor tem controle de tudo e tem uma paciência infinita conosco. Muito obrigada porque o Senhor não leva em conta a nossa fraqueza, mas o Senhor vem de encontro à nossa necessidade e por meio dela o Senhor age e nos ensina a sermos mais fortes, mais corajosos, mais amadurecidos. Vai de encontro à necessidade de cada um que está aqui hoje, de cada um que estiver vendo esse vídeo, Pai. Vá de encontro, abre os olhos, dá discernimento, abre os olhos espirituais das pessoas, para que elas possam discernir, Senhor, a saída, o escape que o Senhor pôs diante dela, a posição que elas têm que tomar, e que elas possam, ó Deus, ainda que não saia da frente toda a circunstância adversa, que elas possam, ó Deus, colocar o Senhor no barco e passar por ela, porque embora seja um processo difícil, mas com certeza com o Senhor tudo vai acabar bem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.